Bom, antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração a todos os inscritos que chegaram aí recentemente, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de prestar um esclarecimento aqui também, não só para esses novos inscritos, mas para pessoas que acompanham o canal aqui há algum tempo e ainda não se deram conta disso. Bom, muitas vezes nos meus vídeos eu uso um tom de deboche, de ironia, de sarcasmo e não aviso depois que eu usei ou não aviso antes que eu vou usar, e aí fica uma dúvida no ar, né? Se eu estou falando sério, se eu estou sendo irônico, porque às vezes eu falo algum absurdo aqui num tom sarcástico e por eu não dar uma risadinha depois ou eu não avisar que eu usei algum tipo de sarcasmo, as pessoas ficam meio assim, pô, mas ele falou sério, o que é isso? Isso é um absurdo, etc e tal. Então, eu gostaria de deixar esse aviso aqui para vocês. As pessoas que ficam na dúvida, geralmente, são pessoas que estão chegando agora ou que só viram um ou outro vídeo, porque como eu tenho muitos vídeos gravados aqui, se você assistir muitos deles, acredito que ao longo do tempo você vai pegando aí mais ou menos a ideia de como eu penso ou em que gira o que gira em torno dos meus vídeos aqui, qual que é o tipo de ideia que eu quero passar para as pessoas, e aí fica tudo bem. Mas se você está chegando agora e ficar meio confuso, não sabe se eu estou falando sério, se eu estou sendo debochado, por favor, não se desespere, não desista de mim também. Assiste mais alguns vídeos aí que você vai entender. Porque quando a gente não conhece uma pessoa e a gente vai conversar com ela pela primeira vez, a gente sempre fica escutando assim, né? Para ouvir ela falar, para tentar entender o que ela está dizendo, porque a maneira como ela se expressa é uma, a maneira como a gente se expressa é outra, o que ela vai dizer é uma coisa, o que vai chegar no nosso ouvido é outra, enfim, e às vezes acaba virando uma bagunça. Mas ao longo do tempo, a gente vai entendendo como as pessoas funcionam, a gente vai pegando uma certa afinidade com a convivência, né? Até porque algum amigo seu que você conheça há 10 anos, se ele te olhar, você já sabe se ele está apaixonado, se ele está com dor de barriga, se ele está com fome, sem precisar dizer nada. E isso é afinidade, é a convivência. E aqui, apesar de ser uma via de mão única praticamente de comunicação, onde só eu falo, né? Você não pode pausar o vídeo para perguntar, e os comentários que tem aqui costumam ser poucos, é possível sim, ao longo do tempo, a gente ir meio que se conhecendo e pegando algum tipo de afinidade para você entender a maneira como eu digo as coisas e o que eu estou querendo realmente dizer, tá bom? É isso que eu queria dizer, e o vídeo que eu vou falar, o assunto sobre o qual eu vou falar no vídeo de hoje é um tema que é muito pertinente, é uma coisa que é uma expressão que eu acredito que muitos de vocês já tenham visto aí na internet, que é a geração mimimi, né? Normalmente você vê isso em comentário de Instagram, YouTube, porque essa geração mimimi, hoje tudo é violência, tudo é preconceito e não pode nada, e que na minha época não existia bullying, e que eu apanhei muito de cinto e aí eu aprendi a virar homem, não, esse monte de coisa que a gente está acostumado a ver na internet. Bom, eu acho que todo tipo de mudança gera desconforto. Seja uma mudança de hábito sua, você acorda em um horário, você quer passar a acordar mais cedo. Quando você acordar mais cedo pela primeira vez, que seu despertador tocar, você não vai querer ficar lá na cama, dormindo, não vai ser extremamente desconfortável para você se levantar naquele horário novo, diferente do que você está acostumado. Então, se acontece esse tipo de desconforto com mudanças, com pequenos hábitos pessoais nossos, imagina uma mudança que seja feita numa escala muito maior, uma mudança em uma cultura, em uma população, em um país. Vai gerar um desconforto do caralho, vai dar caganeira em todo mundo. Por quê? A gente basicamente tem duas opções. Ou a gente para tentar entender o que está acontecendo, tentar escutar o que as pessoas estão querendo dizer, ou a gente fica aqui no nosso mundinho, ignora que existam realidades diferentes das nossas e segue o baile. O que acontece? Hoje em dia, graças a Deus, a tecnologia nos proporciona essa facilidade de colocar as coisas aqui para fora, de se expressar, de poder falar para as pessoas de uma maneira que não era possível antes. Eu só posso ter esse canal no YouTube aqui falar para vocês porque existe internet, existe smartphone, existe esse monte de coisa que existe hoje em dia que não existia antigamente. Então, pessoas quaisquer, anônimas, né, que é o meu caso, podem ter aqui um lugar de fala, digamos assim, podem ter um momento para se expressar, para colocar as coisas para fora. E isso está acontecendo em uma escala absurda, porque imagina a quantidade de canais no YouTube que existem, de pessoas que não eram famosas ou que não eram celebridades,
Imagina a quantidade de perfis de rede social que existe, de pessoas que podem escrever um post, que podem falar alguma coisa na internet. É infinito, infinito. Então, a gente está vendo, está tendo acesso hoje em dia a informações que a gente não tinha antes, de pessoas comuns, porque antigamente você tinha que ligar a TV para ouvir alguém falar, você tinha que ligar o rádio para ouvir alguém falar, e quem é que estava falando? Um apresentador, um ator, eram coisas que eram gravadas, então não tinha essa transparência que existe hoje em dia com o mundo real, com pessoas, com essa infinidade de pessoas diferentes que existem, com realidades diferentes das nossas. Então, hoje em dia você entra na internet e você vê relatos de pessoas passando por coisas que você nem imaginava que existiam. Então, o que acontece? Eu acho que essa história de geração mimimi, de que tudo é preconceito, tudo é violência, é porque talvez tudo seja preconceito, tudo seja violência de fato. Eu não sei o que a outra pessoa passa. Eu não sei qual que é a realidade da outra pessoa. Eu tenho a minha realidade, mas existem aí mais de 8 bilhões de realidades diferentes. Então, o que acontece é que eu acho que falta um pouco de empatia das pessoas para entender que não existe só a nossa maneira de viver, não existem só as coisas pelas quais a gente passa. A gente, eu digo como um indivíduo, o eu, né? Só você. Existem mais uma infinidade de coisas pelas quais as outras pessoas passam. Então, se você vê uma pessoa X ou Y se queixando de alguma coisa, ou falando sobre alguma coisa que tenha acontecido com ela, cara, se você não estava lá, se você não sabe como que é, se você não estava na pele da pessoa, se você não compartilha nenhum tipo de identidade com aquela pessoa para passar por algo similar, você não tem por que questionar o que aquela pessoa disse, você não tem por que atacar aquela pessoa. Por exemplo, eu sou homem, eu não sou mulher. Então, se vier uma mulher falar comigo a respeito de violência contra a mulher, por eu não ser mulher, então eu não sofro isso. Por eu ser homem, mas não ser um dos homens que perpetua esse comportamento, se eu não parar para escutar uma mulher falando sobre isso, eu jamais vou sequer saber que isso existe. Entende? Então toda vez que uma mulher vier falar comigo a respeito de violência contra a mulher, eu tenho que dar a ela o crédito para o que ela está falando, pelo simples fato dela ser mulher, dela ter a possibilidade de realmente ter passado por isso. Entende? Então são coisas, são realidades diferentes das nossas que a gente tem que entender, que a gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Então não adianta você vir o cara fazer uma publicação na internet, se queixar de alguma coisa que aconteceu com ele, você vai lá, mimimi do caralho, e não sei o que, nananã. Pô, você não tava lá, velho, você não sabe qual que é a realidade das pessoas, entendeu? Imagina você passar por uma situação, e aí você vai e se queixa, ou faz um post, ou qualquer coisa desse tipo na internet, as pessoas vêm falar que você é fresco, que você é... Entendeu? Eu posso vir aqui dizer pra você que 10% das pessoas que são diagnosticadas com transtorno de personalidade borderline cometem suicídio. Esse é um dado. E aí o que você pode fazer? Você pode escutar o que eu estou dizendo, tentar entender a realidade dessas pessoas e ver que é diferente da sua, ou você pode dizer que é mimimi, você pode dizer que depressão é frescura, que é falta de apanhar de cinto, que hoje em dia, né, tem muita viadagem com negócio de bullying, que a galera chora por qualquer coisa. Quer dizer, se na sua época você apanhava de cinto e não podia falar nada, sinto muito por você, é uma pena, é uma pena. Mas hoje em dia, graças a Deus, graças à tecnologia, as pessoas podem se expressar, podem colocar as coisas para fora e a gente pode ver realidades diferentes das nossas próprias. E aí ou a gente aceita que existem pessoas diferentes e realidades diferentes e tenta entender isso e tenta talvez acolher essas pessoas ou no mínimo respeitar, ou você vai ficar aí fechado no seu mundinho. E se ficar atacando as pessoas porque são diferentes e você não tenta entender a realidade delas, não tenta se colocar no lugar delas, vai ter um piripaque aí, vai ter um infarto aos 40 anos, porque, meu irmão, você vai surtar, porque existe uma infinidade de maneiras, de realidades diferentes da sua aqui no mundo. Então, não sei se eu consegui me fazer entender pela maneira como eu falo, mas eu queria trazer essa reflexão de que, em vez da gente sair dizendo que é geração mimimi, que tudo é violência, que tudo é preconceito e zombar das pessoas ou fazer pouco caso das coisas pelas quais elas passam,
vamos entender que não existe só uma realidade. A nossa realidade é nossa, mas a realidade do outro é diferente. Então ou a gente aceita isso, ou a gente vai, como é que é aquela expressão, atura ou surta, né? É mais ou menos isso. Bom, espero que eu tenha conseguido passar o meu recado. Qualquer tipo de questionamento, debate, dúvida, pergunta, qualquer coisa vocês podem comentar aí. E é isso, meus queridos amigos, um beijo e até a próxima.